Daí, pessoal, infelizmente eu não posso estar com vocês e por causa disso eu preparei essa aula para vocês para dar continuidade para o grupo 11 com a questão do iluminismo, né? Já estou explicando para vocês iluminismo, lembrando que iluminismo não tem nada a ver com os Illuminati, mas o iluminismo ele é um movimento filosófico. E hoje eu quero dar uma continuidade para vocês a respeito desse movimento filosófico. Então vamos só recapitular algumas coisas que nós já vimos. Durante o período da Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, a sociedade ela vivia num problema muito grande que era chamado de Antigo Regime. E o Iluminismo ele é um movimento filosófico que vai procurar tirar a população dessa Idade das Trevas. Por isso que o termo alemão para Iluminismo é chamado de Aufklärung, que seria melhor traduzido para esclarecimento, mas nós utilizamos em português normalmente o termo iluminismo. E o iluminismo, ele queria transformar aquilo que nós chamamos de antigo regime. O antigo regime, ele era baseado em 3 pilares. Primeiro pilar, o absolutismo. O rei tem poderes absolutos e ele governava por direito divino, ou seja, o rei ele é um enviado de Deus para governar, o poder do rei vem de Deus e você não pode questionar isso. Outra coisa, a sociedade, quer dizer, a igreja era a instituição mais importante que existia dentro da sociedade. Era a igreja que dizia o que era certo e o que era errado. E a sociedade era dividida em 3 grupos que tinham um tratamento desigual. O clero e a nobreza, o primeiro e o segundo estado, eles tinham um monte de privilégios e um monte de direitos, enquanto o terceiro estado, formado pelos trabalhadores, 98% da população, não tinha os mesmos direitos e os mesmos privilégios que os nobres tinham. Então essa sociedade ela era injusta e desigual. E os filósofos do iluminismo, eles acreditavam que, através do uso da razão, o homem poderia transformar a sociedade. E a razão, nesse caso, significa principalmente conhecimento. Se o homem adquire conhecimento, ele vai conseguir transformar a sociedade. Um dos primeiros filósofos iluministas que nós temos é esse cara que aparece aqui em cima, chamado de Immanuel Kant. E o Kant diz que através da razão o homem deixa a menoridade e assume a maioridade. Ou seja, a hora que o homem adquirir conhecimento, ele vai se tornar responsável por si mesmo, assim como alguém que é maior de idade, que é responsável por si, deixando a menoridade, que é quando outras pessoas são responsáveis por você, para trás. Ou seja, para o Kant, através do conhecimento, o homem vai adquirir a responsabilidade pela sua vida. Os outros filósofos que nós estudamos são esses que aparecem nessa lista. Nós vimos John Locke e a ideia do contrato social, ou seja, o poder do rei vem do povo e deve ser governado para o povo. O rei não governa por direito divino, mas porque o povo estabelece o rei como governante através do contrato social. Montesquieu defende a ideia da existência de 3 poderes. Você não deve ter os poderes todos concentrados na mão de uma pessoa só, mas dividi-lo em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Voltaire, ele tem uma frase super famosa a respeito de tolerância e liberdade de expressão. E a frase é a seguinte: posso não concordar com nada do que você disser, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-lo. Ou seja, eu posso até não concordar com as suas ideias, como Voltaire não concordava com Rousseau, mas ele defendia que você precisa ter a liberdade de se expressar e conviver com as pessoas que pensam diferente do que você. Ele defendia essa ideia de tolerância. A partir dos escritos do Rousseau, nós temos os principais lemas do iluminismo, palavras que vocês aprenderam em francês: liberté, igualité e fraternité. E o Diderot foi responsável pela organização da maior obra do iluminismo, uma coleção de livros que iria organizar todo o conhecimento do mundo de maneira alfabética, um livro para o A, um livro para o B, outro livro para o C, tornando esse conhecimento acessível para todas as pessoas. E o nome dessa coleção de livros é Enciclopédia. Hoje as pessoas dificilmente usam enciclopédia, porque hoje as pessoas têm acesso ao conhecimento de forma diferente. Isso que você está na sua mão agora, largue ele agora,
né, que é o seu celular. Através do celular, através da internet, você tem acesso a praticamente todo o conhecimento do mundo. Isso são as coisas que eu já tinha explicado para vocês, com alguns detalhes a mais, né, a respeito do iluminismo. E agora a gente vai pegar algumas coisas novas. Vamos lá. Uma das coisas que o iluminismo vai defender é o liberalismo econômico. Para você entender o liberalismo econômico, eu tenho que lembrar você como é que era o mercantilismo. O mercantilismo é a política econômica que existia durante o período do absolutismo, onde é que você tinha uma política econômica de acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Então você tinha lá o metalismo, que era acúmulo de metais preciosos, o protecionismo, né, que eram impostos altos para os produtos de fora. Mas o mais importante que tem nessa questão do mercantilismo é que quem controlava toda a economia, quem que regulamentava, quem que criava as regras, quem que incentivava, sempre era o governo, sempre era o Estado. Era o rei que era responsável por esse processo econômico do mercantilismo. Durante o período do iluminismo, a gente vai ter uma defesa do liberalismo econômico. E o principal pensador que nós temos aqui é chamado de Adam Smith. E o Adam Smith, ele defende a não intervenção do Estado na economia. Ou seja, o governo não deveria interferir na economia. O Estado, o rei, não deveria interferir nos assuntos econômicos. Ele deveria deixar que os assuntos econômicos caminhassem por si só. Né? A ideia aqui é deixar e fazer, deixar e passar, o mundo caminha por si só. Ou seja, deixa o fluxo acontecer, deixa a economia caminhar por si só, sem interferência do Estado, a riqueza vai ser gerada. Então Adam Smith ele defende que a economia deve girar sozinha, sem intervenção do Estado. A isso nós damos o nome de liberalismo econômico. Agora, se o governo não estabelece as regras, se o rei não faz as regras, como é que então a economia vai funcionar? O Adam Smith ele defende a ideia de que existem duas leis que melhoram a qualidade e o preço dos produtos para o consumidor. A primeira é a lei da oferta e da procura. Como é que funciona essa lei da oferta e da procura? A lei da oferta diz o seguinte: quanto maior a oferta, ou seja, quanto mais nós temos de um determinado produto, menor será o preço. Por exemplo, existem coisas que são muito difíceis de ser encontradas. Existem coisas que são muito raras. Ou seja, a oferta é muito pequena. Quanto menor a oferta de um determinado produto, mais caro aquele produto vai ser. Por que que o ouro, por exemplo, é tão caro e o ferro e o alumínio são tão baratos? É porque o alumínio ele é o metal mais abundante na superfície terrestre, enquanto o ouro é um dos mais raros que você tem na superfície terrestre. Quanto maior a oferta, quanto mais você tem de um produto, menor o seu preço. Quanto menor a oferta, quanto menos você tem de um produto, maior é o seu preço. Uma outra questão que você tem é a questão da procura. Ou seja, quanto mais as pessoas querem um determinado produto, mais caro vai ser aquele produto. Por exemplo, algo que é muito raro ou algo que é muito precioso, algo que é muito especial e as pessoas querem muito ter aquilo, aquele preço ele vai subir pra caramba. Por exemplo, se você pega um álbum de um determinado artista que foi assinado por ele, aquele item é super raro e as pessoas querem muito aquilo. Então aquilo vai fazer com que aquele preço suba. Por outro lado, se a procura é pequena, se as pessoas não querem muito comprar aquilo, normalmente o preço abaixa para que as pessoas comprem aquele produto. O importante aqui é você entender esse mecanismo. Independente do governo estabelecer o preço daquele produto, a lei da oferta e da procura, quanto mais as pessoas querem ou quanto mais esse produto está disponível, regula o preço desse produto, faz o preço subir ou faz ele descer. É só você pensar no que acontece nos ovos de Páscoa logo depois que a Páscoa passou. O que acontece com o preço dos ovos de Páscoa? Ou o que acontece com o preço dos panetones depois do Natal? Antes do Natal, o preço dos panetones, de alguns panetones, é um absurdo. Passou o Natal, o que acontece com o preço de todos esses produtos? Baixa, porque a oferta é muito grande e a procura é muito baixa. Então, essa é uma das leis que regula
o preço dos produtos no liberalismo econômico. A outra lei que nós temos é uma lei que o Adam Smith defende, que é a lei da concorrência. Ou seja, o Adam Smith defende a ideia de que se você tem mais empresas disputando um determinado mercado, o preço vai ficar melhor para o consumidor e a qualidade vai aumentar. Vamos dar alguns exemplos para vocês. Pensa no que seria do PlayStation se não existisse o Xbox. Você acha que teria os mesmos jogos? Você acha que custaria o mesmo preço? Não. Pelo fato de você ter um concorrente, pelo fato de você ter uma outra empresa oferecendo um produto que é similar, que é parecido, faz com que essas empresas tenham que desenvolver mais jogos, aumentem a sua qualidade, diminuam o preço para que as pessoas possam comprar aquele produto. A mesma coisa acontece com os celulares. Por exemplo, se você não tivesse a Samsung, o iPhone, ele provavelmente custaria muito mais do que ele já custa, e olha que ele custa uma fortuna, e teria uma qualidade inferior. Então, quando você tem duas empresas disputando o mesmo mercado, isso faz com que os produtos sejam melhores e os preços sejam menores. Tá? Então, a concorrência faz com que haja desenvolvimento econômico. O Adam Smith defende a ideia de que, sem a intervenção do governo, sem o governo precisar mexer na economia, a lei da oferta e da procura e da concorrência acabam desenvolvendo a economia. Tá? Então é isso que nós chamamos de liberalismo econômico. Uma outra característica que nós temos é o chamado despotismo esclarecido. Nós temos aqui duas palavras importantes. Tá? A primeira palavra importante que nós temos é despotismo. Déspota é sinônimo de rei absoluto. Então, despotismo é o nome que se dá para o governo de um rei com poderes absolutos. Esclarecimento, como eu falei no começo desse vídeo, é um sinônimo que nós temos para iluminismo. Então, esclarecido significa alguém que foi iluminado, alguém que adota alguns dos valores que existem do iluminismo. Então, despotismo esclarecido é um rei que tem poderes absolutos, mas que adota algumas reformas, faz algumas mudanças nos seus países, baseado nos ideais do iluminismo. Com o surgimento dessas ideias do iluminismo, principalmente as ideias do John Locke, contrato social, é legítimo você se revoltar contra o rei, os reis começam a ficar preocupados que isso podia incitar uma revolução, uma rebelião entre as pessoas. Então, alguns governantes vão começar a fazer reformas dentro dos seus países, adotando alguns dos ideais do iluminismo. Então, você tem um rei absoluto, mas que faz reformas baseadas no iluminismo. E o nome que a gente dá para essa junção é despotismo esclarecido. Os principais governantes que nós temos são Marquês de Pombal, que foi governante de Portugal, principalmente durante o período do ciclo do ouro, é ele que governa Portugal e ele vai fazer algumas reformas em Portugal baseadas no iluminismo. Catarina Grande, que foi governante da Rússia, vai tentar fazer uma modernização da Rússia baseada no iluminismo. E Frederico da Prússia, Prússia não tem nada a ver com Rússia, tá? Prússia é o lugar onde é que hoje é parte da Alemanha, ele também fez algumas reformas baseadas no iluminismo. Então, todos esses reis, eles eram reis que tinham poderes absolutos, eram governantes que tinham poderes muito fortes, mas que fizeram reformas em seus países baseados no iluminismo. E o nome que a gente dá para isso é despotismo esclarecido. Com isso, a gente termina o nosso grupo 11, terminamos o assunto do iluminismo e na aula que vem a gente vê um dos assuntos mais legais que tem, que está no grupo 12, mas eu não vou dar spoilers para vocês, próxima aula a gente vê isso daí, beleza? Abraço pessoal, até mais!